Tô de volta, acabou minhas férias, mas isso não quer dizer que eu tô triste, quer dizer que eu tô feliz, porque eu tô descansado e até outubro, meu amigo, vai ser muita política nesse programa, muito assunto, não que vai acabar em outubro, obviamente que não. A eleição acaba em outubro, o programa vai continuar e a gente ainda vai continuar falando, porque depois que tivermos um novo presidente, é óbvio que vai ter muita coisa para ser analisada. Enquanto isso, eu pergunto, Reinaldo Azevedo, sentiu minha falta? É claro que eu senti sua falta, Rafael. Os nossos colegas fizeram um brilhante trabalho na sua ausência. Eu até falei, deixa esse Rafael para lá. Não, mentira. Tá com saudade de Rafael. E você, sentiu saudade do idoso? Sentiu saudade do idoso? Sentiu falta ou não sentiu nenhuma? Ora. Hoje eu pensei o seguinte, hoje inclusive antes, me preparando para o programa, eu só lembrava da música do Roberto Carlos, né? Eu voltei para ficar porque aqui é o meu lugar. Então, Aqui é o saiba meu que senti lugar, falta sim. exatamente. Exatamente. Aliás, você sabe, essa música foi feita pro Caetano, né? Olha aí, Essa música é do Caetano. mais uma Isso aí é a novidade, eu não música sabia. do Caetano, a volta do Caetano do exílio, né? É. Eu voltei Uma boa, agora então, para uma boa ficar, lembrança. porque aqui é o meu Porque lugar, aqui é o meu né? lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Essa e outra também, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, que parece que sempre Essa se, sim, essa se aí. tem uma música romântica, não é uma música romântica. Quando ele encontrou Caetano em Londres, no exílio, um dia a areia branca seus pés irão tocar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. O Caetano no exílio, né? Olha só. Eu sou um apaixonado por Roberto Carlos, então, bom, que comecemos o programa, esse retorno É das minhas maravilhoso. férias, Também adoro, falando também, sobre ele. Até porque também adoro. vamos sair aí de Caetano e Roberto Carlos para falar de outra pessoa, né, que causou muito durante esse período que eu estive aí longe do programa. Olha, o É. Lula, ele ironizou o Javier Milei ontem, segunda-feira. Ele foi indagado por jornalistas sobre as aberrações, nessas que enquanto eu estava descansando eu tive que ler, que foi ditas pelo presidente da Argentina na convenção do PL no último sábado. E ele só disse o seguinte, sabe? Quem é esse cara? Também na segunda, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o embaixador em Buenos Aires, o Júlio Bittelli, eles se reuniram no Palácio Itamaraty por cerca de 40 minutos para discutir a situação da relação entre os países. E de acordo com pessoas que estão a par dessa conversa, os dois vão voltar a conversar quando o ministro retornar da viagem a Lima, lá no Peru, onde ele representa o Lula na posse presidencial da Keiko Fujimori. Olha, rapaz, a gente tem que se dar conta da gravidade disso que aconteceu, né? Como tem apontado os meios diplomáticos argentinos, a imprensa argentina, até mais do que a nossa tem essa indisposição com Lula e essa tese da polarização que grudou feito craca em baleia aqui no Brasil, né? Então, temos que nos livrar da polarização. Fica parecendo que o eleitor, nós precisamos nos livrar do eleitor, né? É, as pessoas estão se dando conta da barbaridade. Isso, obviamente, nunca aconteceu nas relações entre Brasil e Argentina. E, Rafael, eu não me lembro, né? Eu já estou com 34 anos, como você sabe, né? É, eu não me lembro disso ter acontecido em nenhuma outra circunstância. De um chefe de Estado ir a outro país, né, e ofender o mandatário do país. Mas ele não veio aqui em missão oficial, né? Claro que a diplomacia brasileira sabia, foi avisada, porque isso é obrigatório, tem inclusive os protocolos de segurança militar e tudo mais. Então, é claro que você sabia que o Milei viria aqui. Mas toda a agenda dele era uma agenda com a extrema-direita local, né? Agora, isso evidentemente não dá a ele o direito de ofender o presidente da República, por mais que eles sejam adversários ideológicos, que aí é ofensa. Bom, um clássico da diplomacia internacional. Ou se faz a pessoa fazendo-se ofensa ao Estado, fazendo-se ofensa ao judiciário, é uma ofensa ao Estado brasileiro, né? E vamos ver,
a linguagem diplomática tem ali, digamos, uma escala, né? A primeiríssima é manifestar um protesto, segunda, cobrar uma explicação por escrito, a terceira é chamar um embaixador do país, né, cujo chefe de Estado fez ofensa, no caso, o Itamaraty fez isso com o embaixador argentino. A quarta é chamar o próprio embaixador para consulta, que o Brasil também fez aqui, né? Acredito que acabe voltando, vamos ver, o Brasil não está investindo no confronto, agora o Milei está. O Milei está. Né? E é um pouco aquilo que ele é, né, cara? Você sabe que há muitos anos eu tenho um romance argentino, um clássico da literatura argentina, chamado Os Sete Loucos, né? Roberto Arte. Né? É a história do Remo. O Remo Erdossain é uma personagem ridícula, medíocre, mal sucedida, com complexo de superioridade e, ao mesmo tempo, uma falta de amor horrorosa, e isso o torna agressivo, desagradável, né? E ele se mete e tem sobre si uma ideia de herói, assim. Ele pensa ser um grande herói e acha que tem condições de ser um grande herói. É um livro muito irônico. Ele acaba montando uma sociedade secreta com uma personagem que tem o nome de O Astrólogo, né? E eles decidem dominar o mundo, aí vem mais irônica, por intermédio de uma rede de prostíbulos, né? É um romance argentino. Romance argentino. Do começo do século passado, década de 30, por aí. É um pouco Milei, assim. Né? Quem era o Milei? O Milei era uma personagem patética de internet, que ficava gritando, vociferando, vomitando coisas. Né? Participava de programas popularescos de TV. Né? Pensa esses programas popularescos em que as pessoas vão fazer barraco. Né? O sucedâneo desses programas hoje nas redes são aquelas coisas assim, pessoas que pensam coisas opostas, e geralmente elas brigam muito por absolutamente nada. Né? Era isso que ele fazia. Gritava, dizia que nada prestava, que não sei o quê. A economia argentina entrou em parafuso por erros, sim, de governos da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, mas antes deles também os não peronistas. A Argentina vem numa sucessão de crises já há bastante tempo. E o meio ambiente político entrou numa tal devastação, e sempre que isso acontece, né, esses palhaços, né, como diz, voltamos a Caetano, né, na música Anjos Tronchos, os anjos tronchos do Vale do Silício, né? Esses palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. Então brotou um palhaço no império, que é o Trump, né? Mas também palhaços brotaram nos vastos quintais. Milei, Bolsonaro e essas coisas. E a extrema-direita mundo afora. E aí aparece um meliante intelectual como esse, né? Com complexo de dono do mundo, que vem aqui para fazer análise da nossa economia, né? Engrolando um monte de bobagem, como se ele tivesse, como se a economia argentina vivesse, ela está melhor do que ela esteve, mas é que ela chegou ao grau zero. Aí tudo melhora. É como o crescimento deles, que o ano passado foi de 4,4, mas tinha caído 4 no ano anterior. Então, no efeito comparação, o crescimento parece ser grande coisa.
né? Na média, evidentemente, muito inferior. É e será o do governo Lula, tem uma inflação 7 vezes superior à nossa. Ele vem se oferecer aqui. Ah, mas é menor do que já foi. Não, menor do que já foi a deles. Né? Precisa ver se eles vão sair desse buraco. Não vão. Anotem aí. Né? Então ele vem aqui com uma cascata contra o socialismo que tenta dominar o mundo e fazendo previsões apocalípticas sobre a nossa economia. Isso não cabe a ele fazer. Isso é um problema nosso. Então, por mais que tenhamos divergências aqui dentro, isso nos diz respeito aos brasileiros. Né? Eu estou fazendo essa observação porque eu já noto alguns bananas, que é o nome que merece, né? Tentando entrar no conteúdo do que disse Milei. Ah, até que parte da crítica que ele fez à economia brasileira procede, ainda que procedesse. É mentira. É mentira. Mas ainda que procedesse, o que ele tem com isso, porra? Em que isso lhe diz respeito? 1. 2. Os ataques pessoais a Lula. Inaceitáveis. Os ataques pessoais a Alexandre de Moraes, idem. Isso não faz parte da relação entre os países. É simples assim. Então não tem nem que entrar em consideração se existe ou não existe alguma dose de razão técnica naquilo que ele apontou na economia brasileira, que de resto não tem. Porque feito de cambulhada. Ele, por exemplo, falou da crise do mercado, do mercado acionário no Brasil. Que crise do mercado acionário, Zé Mané? Babaca. Está mal informado. E como lembrou o ministro o Durigan, e está certo também, o risco Brasil, o risco país no Brasil é 1/4 do risco país da Argentina. Que diabo é isso? Nosso desemprego é muito menor, nossa inflação é 1/7 da deles. Do que esse cara está falando? A trajetória da nossa dívida, que é algo preocupante, mas também está longe de ser o apocalipse que se vende por aí, que eu li num editorial, que está prevendo o apocalipse no Brasil desde de antes do Lula assumir, né? A trajetória dele pode preocupar, mas a nossa é menor do que a deles em relação ao PIB. Então não tem. Aliás, o que ele falou. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Até ele disse que o nosso continente, que o continente latino-americano, aí tem um dado de literatura sobre o qual eu já escrevi, que digamos assim, a minha área com maior intimidade, embora eu tenha evoluído para a política. Aí disse assim, que a situação triste da América Latina, em que a esquerda colocou a América Latina, de que o realismo mágico, se referindo à literatura, o realismo mágico da literatura latino-americana é testemunho. Olha só, né? De fato, o continente latino-americano, os países da América Latina, eles são pródigos no chamado realismo mágico, né? Você retrata a realidade na sua crueza, mas dentro de um universo de fantasia que evolui para uma certa caricatura, que apela a um mundo mágico, a desrazão, digamos assim, e aquilo expõe a crueza da realidade. 100 Anos de Solidão, que está na Netflix, para quem não quer ler o livro, é um exemplo. Né? No caso de literatura colombiana, Gabriel Garcia Marques. E, de fato, Rafa, o Brasil não é bom disso. O Brasil não avançou no realismo mágico. Nós temos poucos autores que entraram nesse viés, que apelaram ao surrealismo. Temos José J. Veiga, que é um belo exemplo disso, aí sim, fez muito bem, né? A Hora dos Ruminantes, A Sombra dos Reis Barbudos e tal, livros que merecem ser lidos. Quem foi meu aluno no colégio sabe que eu pedi para ler, né?
Vera Magalhães foi minha aluna, jornalista, sabe que eu pedi para ler. Mas a gente é pobre nisso. E a riqueza da nossa literatura formidável, ela vai por um outro viés, né? Já a partir do nosso maior, que é Machado de Assis. É uma literatura muito mais cerebral do que isso. Só que tudo isso que esse vagabundo falou, mesmo sobre o realismo mágico denuncia aqueles que são os aliados dele. O realismo mágico da literatura latino-americana denuncia a extrema-direita, que pode não ter exatamente esse nome, mas denuncia exatamente a violência das elites latino-americanas. Inclusive Vargas Llosa, o peruano, antes de enveredar pelo caminho da direita e, escritor brilhante que é, se perder ideologicamente. Mas você vê que eu já estou falando de literatura. Eu só estou dizendo o seguinte, que a merda que ele falou sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, sobre diplomacia, sobre tudo, está tudo errado, inclusive o que ele disse sobre literatura, que ele também, obviamente, não conhece. É só uma figura ridícula, que não tem autonomia para tocar nem sua vida privada. Não fosse a Karina Milei, a irmã dele, acusada de corrupção na Argentina, sem investigação, e corrupção pesada, né? Não fosse a irmã dele, que é uma cuidadora dele. Tem que cuidar, inclusive, do fraldão que ele usa. Até aí não tem problema nenhum usar o fraldão, desde que ele não venha fazer cagada aqui. Faça na fralda dele, com a devida vênia, né? Ou sem nenhuma. Que bom que na hora que você falou aí a piada do fraldão, eu não estava aparecendo na tela, porque eu acabei de dar uma daquelas risadas que seria um risco de virar meme. Que bom que eu estava contido, não precisei Mas manda passar bala, por isso. rapaz. Nós estamos aqui para isso. Oi, você fala... E você Também, falando assim, né? estamos aqui Então, também para nos divertir. Também, principalmente, ó. Eu diria até que principalmente. E aí, engraçado você falar assim, eu tô Exatamente. enveredando pra literatura, Aí eu pensei, nenhum assunto que ele gosta, né? Nem literatura ele gosta, então realmente enveredar pra literatura é algo super incomum.